Olá, caros gestores, aqui quem fala é o instrutor Dario de Freitas Bueno. Nós iremos para a nossa terceira videoaula de automatização de planilhas. Nós estamos automatizando uma planilha de fluxograma de processo. Na aula anterior, nós formatamos a nossa capa do fluxograma com as informações que nós iremos trazer do banco de dados. Fizemos algumas correções, incluindo algumas colunas de informações que ficaram faltando, referente à aula número 1, mas é importante refletir essa questão das correções, que no dia a dia tem muito acerto, tá? Reforçamos o aprendizado de preenchimento de célula, inclusão de bordas, redimensionamento de células, de linhas, aprendemos a mesclar. Bom, então nós fizemos algumas aprendizados mais básicos aí da planilha, tá? Agora nós iremos entrar no conteúdo de explicar os objetivos de cada coluna, de cada informação aqui que nós iremos trazer, qual é o objetivo de cada coluna. E nós começaremos aí a nossa automatização, tá bom? Bom, falar um pouquinho aqui do conceito de cada informação, tá? O fluxograma de processo nada mais que na indústria, quando você vai fazer um produto dentro da sua fábrica, dentro de seja ramo alimentício, metalúrgica, você tem um fluxo a ser seguido para você produzir. Então são etapas de produção daquele item. Então ele passa por operações. Então o fluxograma de processo, quando você monta dentro de uma indústria, você faz esse documento para apresentar às pessoas no processo produtivo, pessoas que estão ligadas à operação, qual é a sequência. E o fluxograma do processo mostra isso. E é um documento super importante dentro de uma empresa, porque ele vai demonstrar, vai padronizar a todos o que deve ser feito, tá? E esse documento fluxograma do processo que eu estou montando aqui, básico, que a padronização ela é importante para a indústria. Fazer do mesmo jeito, sobre o foco, não vai ter muitos desvios de processo se seguir esse documento e vai manter os mesmos resultados se você não mudar esse fluxo. Então é importante esse documento para que vocês utilizem no dia a dia, tá? Então, ele segue algumas informações. Cada empresa cria seu fluxo de processo, tá? Aqui a intenção é vocês pegarem esse documento básico, entender o processo de automação e vocês aplicarem no dia a dia de vocês. Claro que cada empresa tem o seu padrão, vocês podem trazer outras colunas, mais informações no cabeçalho, rodapé, seja, mas e aplicar no seu dia a dia. Então vamos lá, eu trouxe o básico que é importante, que eu acho importante nesse treinamento aplicar a vocês, ok? A sequência de fluxo é uma coluna de numeral que eu utilizo, que define a sequência que aquelas pessoas irão utilizar para realizar aquele produto. Então ela pode ser 1, 2, 3, 4, 5, pode ser A1, A2, A3, A4, A5, 10, 20, 30. Então essa sequência aqui define são vocês, tá? Mas o número sequencial é importante do fluxo para que todos olhem o documento e vejam qual é essa sequência. A imagem do fluxo aqui, eu vou demonstrar para vocês, trazer algumas
setas de direita, esquerda, para cima, para baixo, algumas imagens que nós iremos trabalhar que irão demonstrar o que deve ser feito para auxiliar. Porque assim, no dia a dia, em documentos, as imagens podem auxiliar o entendimento das pessoas no chão de fábrica. Intuitivamente, ela já faz analogia à imagem e realizar no dia a dia. Então a imagem é importante para isso, para aumentar a capacidade de interpretação do documento. A descrição da operação, qual operação é aquela que deve ser realizada, tá? O tempo de operação é o tempo em horas, minutos, segundos, empresa que vai colocar para realizar aquela operação. Então, normalmente, a equipe de processo cronometra o tempo de produção daquela operação para que as pessoas possam realizar ela e saber mais ou menos qual é a média de tempo para realizar aquele tipo de atividade. Quantidade de mão de obra. Quantas pessoas eu tenho que ter no meu processo produtivo para realizar aquela operação, aquela sequência. Então é importante também definir características do produto. É importante esse campo característica do produto, porque cada produto tem alguma medida importante, algum ponto de controle que deve ser observado. Então, esse campo característico do produto são informações do produto que deve conter nessa instrução, nesse fluxo, para que as pessoas possam saber o que deve ser feito naquela operação. Então, um exemplo, a peça que eu estou produzindo, ela tem que ter um carimbo na hora que sair, com a descrição tal, definida pelo cliente. Então, essa informação vai estar aí na característica do produto. Eu tenho que medir a espessura de uma chapa na prensa. Então ela vai ter essa especificação na característica do produto. Medir a chapa ao realizar a prensa. Então é importante também essas informações. A característica do processo aqui é quando você coloca algumas informações relativas à realização daquela operação. Às vezes eu posso colocar uma máquina que eu tenho que fazer, por exemplo, eu tenho que usar uma dobradeira para fazer a dobra de um determinado produto, eu tenho que colocar um óleo numa peça, porque ela não pode sair sem óleo, porque pode prejudicar o produto. Então é importante também essa coluna característica do processo. O meio de controle aqui são também nessa instrução, como eu irei medir esse produto. Às vezes eu tenho que medir com um paquímetro, uma determinada medida, ou às vezes eu tenho que olhar visualmente só realmente se o produto em determinado processo eu tenho que olhar 100% peça. Às vezes na minha característica do produto fala que ele não pode ter rebarba, e eu coloco no meio de controle que eu tenho que olhar visualmente a rebarba. Então é importante. O processo aqui é assim. Qual é o processo responsável? Ou seja, vamos fazer uma analogia, o departamento responsável por aquela operação, daquela sequência que nós estamos lendo na linha. Exemplo, então, por exemplo, estou recebendo um material que é a primeira operação para a realização daquele produto. Então, o processo responsável é o recebimento. E o responsável pelo processo aqui é importante definir pessoas. Um líder, um coordenador, por exemplo, colocar o coordenador de recebimento responsável para fazer essa atividade, um inspetor de qualidade. Então, essas colunas são importantíssimas no fluxograma de processo. Nós vamos montar nas próximas aulas, colocar inputs de informações e vocês terão uma visão do entendimento dessas colunas, dessas informações que eu estou trazendo para cá, tá? Reforçando, cada empresa tem o seu processo, os seus controles, suas informações. O que eu estou trazendo aqui é reunir umas informações básicas
com a minha expertise, experiência de vários processos, de vários ramos de atividades, que eu acho importante, que irá trazer um ganho para vocês utilizar essa documentação em qualquer ramo de atividade, tá? Mas vocês podem fazer as suas adaptações no dia a dia, ok? E aqui o número do fluxo. A gente precisa desse número porque é daqui que nós traremos a informação de todos os dados desse banco de dados. Então eu preciso de um número sequencial para que eu traga essa informação e o responsável que está fazendo esse documento, que é para uma rastreabilidade de quem fez dentro do processo, ok? Então nós iremos começar a automatizar.